Olá, continuando a nossa aula sobre hormônios vegetais, vou falar um pouquinho agora sobre as giberelinas. As giberelinas foram descobertas no Japão, algo em torno da Segunda Guerra Mundial, um trabalho publicado em japonês, referente a uma doença que ocorre em plantas, doença da plantinha boba, que é provocada por um fungo que na época era chamado de Gibberella fujikuroi. E esse fungo libera uma substância semelhante à giberelina. Então, depois de algum tempo de trabalho, né, essas pesquisas pararam na época da Segunda Guerra. Isso foi recuperado e levado para os Estados Unidos, na verdade. Continuaram essas pesquisas nos anos 60 e descobriram que giberelinas é um grande grupo de substâncias que ocorrem em plantas. O trabalho com giberelina em laboratório é um pouquinho complicado, porque atua em concentrações extremamente baixas e são substâncias difíceis de se detectar por métodos que não métodos de 30 ou 40 anos atrás. Então, a característica das plantas com essa doença, então, que tem esse efeito, é que elas se alongam demais, ficam muito finas, como se tivessem estioladas. Isso ocorre porque os entrenós ficam muito longos, também uma característica semelhante ao estiolamento. Giberelinas também atuam no alongamento celular, mas principalmente no alongamento celular do caule, aquele entre nós. Giberelinas são substâncias complexas, feitas por uma via extremamente complexa, também característica de vegetais. Envolve a via dos terpenos, que é uma via do metabolismo secundário. E essencialmente a giberelina é um diterpeno. Eu não vou falar aqui sobre a via dos terpenos ou falar muita coisa sobre a via de síntese de giberelinas. Mas é interessante perceber que é muito complexo. Tá? E são substâncias, então, quando a gente compara, por exemplo, a giberelina de fungo e compara ela com a giberelina de planta, a primeira identificada, chamada ácido giberélico, a gente percebe que a giberelina do fungo é muito pouco diferente da giberelina de plantas. E, basicamente, elas têm mais ou menos o mesmo resultado, ou seja, as duas giberelinas causam o mesmo tipo de resposta, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque a gente ainda entende pouco sobre giberelinas. Primeiro porque a quantidade de giberelinas de plantas é muito grande. Se eu não me engano, esse número está em torno de 116 giberelinas, mas sempre estão descobrindo novas. E dessas 116 giberelinas, antigamente se achava que GA1 era a giberelina ativa, mas existem várias evidências de algumas dessas giberelinas exercendo outras funções. Então, o grupo das giberelinas pode ser muito mais complexo em termos de funcionamento do organismo do que já foi pensado, né? Mas, felizmente, né, ao invés de adotar um nome único para cada tipo de giberelina, como se percebeu que havia muitas, muitas diferentes, os nomes adotados foram números. Então, nós temos GA1 para ácido giberélico 1, no caso GA3 para ácido giberélico de fungo, GA4, que seria ácido giberélico 4, e assim até os 116 ou mais que aparecerem. A síntese, olha, há uma evidência forte que a maioria dos casos a síntese ocorre só na parte aérea. Há uma disputa aí para se isso ocorre em raízes também, mas essencialmente síntese de giberelinas é só na parte aérea. O transporte, as giberelinas são encontradas tanto no xilema quanto no floema. Sendo sintetizadas na parte aérea, aí que está o problema.
Por que ela aparece no xilema se ela não é sintetizada em raízes? Mas vejam que mesmo substâncias sintetizadas na parte aérea, transportadas pelo floema, chegam em raízes e podem ser transformadas em vários momentos do processo. Essa aqui é a via biosintética dos terpenos, só para vocês terem uma ideia de como é que é o processo de síntese, né? Eu não vou entrar em muito detalhe, é uma via relativamente simples, mas ela começa com substâncias de 5 carbonos, né? É, o metal mevalonato, que é essencialmente essa molécula aqui, o isopentenil. A partir do isopentenil, pode se formar um isômero, estão vendo aqui, ó? A ligação pulou para cá, mas basicamente a mesma molécula. E quando elas se juntam, 5 mais 5, vai formar 10. Né? E aqui é interessante também, porque veja, a gente falou agora há pouco lá no indol, o anel indol, que dá origem tanto ao triptofano quanto ao ácido indol acético. Né? Então, aquele indol tem origem aqui também, nesse dimetilalil, que é essencialmente ele transformado com 5 carbonos. Tá? E a partir daí, então, começa a ter a fusão, né? Então, a gente tem com 10, duas unidades dessas produz 10, que é o geranil de fosfato. Com mais uma fica 15, farnesil. Com mais uma fica 20, geranil, e assim por diante, até C50, ó, com a enzima Q, em 50 carbonos. Então, ocorre um fenômeno aqui, essas substâncias vão se juntando, polimerizando, não chega a formar um polímero, né? A gente chama isso aqui de oligômero, mas cada grupo desses, conforme o tamanho, dá origem a diferentes tipos de substâncias. Por exemplo, aqui nos diterpenos, a gente tem 20 carbonos, dá origem aos carotenoides. Desculpe, 40 carbonos dá origem aos carotenoides. Né? Monoterpenos são 10. 15 carbonos, sesquiterpeno, dá origem aos esteroides. Né? E com alguma coisa em torno de 20 carbonos, né, tem um desvio, não aparece aqui, mas tem um desvio da rota, ou seja, dependendo da necessidade, as moléculas são direcionadas para a síntese de giberelinas. A síntese de giberelinas, né, aqui é uma proposta, aqui vocês veem também alguns tipos de giberelina. Lembrem que eu falei, as giberelinas começam com Ga, que é ácido giberélico, e um número. Né? Então, aqui tem algumas dessas giberelinas nesses processos de transformação. Então, tem várias transformações. Várias transformações. Essa aqui, Ga1, é a giberelina mais ativa em plantas. Ga1. Então, mostra desde o plastídio, a tipo endoplasmático e citossol, as conversões da biossíntese giberelina. Realmente complexo. Tá? E é claro, isso aqui é só um resumo com algumas das transformações. Bem, mas o que é importante aqui ó, é a função. Quando as giberelinas foram descobertas, por causa daquela doença da plantinha boba, que a planta se alonga demais, e as pesquisas continuaram nos Estados Unidos, né? Vejam só o belo modelito anos 60 aqui. Uma coisa que descobriram logo é que a giberelina estimula o alongamento dos entrenós. Essas plantas aqui são repolho. Então, veja, plantas de repolho não tratadas, plantas de repolho aspergidas ou tratadas com giberelina. Então, o que a gente percebe aqui ó, é a planta com entrenó longo. Repolho, couve, alface, são plantas com filotaxia em roseta. É um tipo especial de filotaxia que os entrenós são extremamente curtos, quase inexistentes. E o que acontece com muitas espécies que têm esse tipo de filotaxia
é que elas não produzem gibberelinas ativas, ou seja, não produz GA1, enquanto ainda está na fase vegetativa. E quando passa para a fase floral, quando tem essa transição para o estágio reprodutivo, começa a haver a transição para essa nova etapa, e daí ela emite pendão floral. Então, esse processo de alongamento que ocorre no pendão floral, não é isso que vocês estão vendo aqui, mas parecido, que no caso do pendão floral, obviamente vão sair só flores, é porque agora a planta está produzindo gibberelina. Então, nesse caso da foto aqui, o que a gente está vendo é o seguinte: essas aqui não estão produzindo gibberelina e não receberam. Essas aqui não estão produzindo gibberelina, receberam e se alongaram. A foto não deixa a gente saber direito se já está havendo algum florescimento lá em cima, tá? Mas o fato é que apenas a gibberelina não faz a transição para o florescimento. Ela apenas faz o alongamento celular quando a planta está pronta para florescer. Esse pendoamento, o alongamento da haste floral na época do florescimento ajuda essas plantas porque expõe a panícula e com isso elas podem ter mais facilidade na troca de pólen, troca e recebimento de pólen. Assim, uma das funções principais da gibberelina é estimular o alongamento dos entrenós. Isso aqui é um tipo de trabalho diferente, que nesse caso é um milho anão, do arf em inglês é anão. É um milho que é deficiente na produção de gibberelina. Tá? Se você pegar esse mesmo material genético, milho dwarf, e colocar gibberelina, olha só, cresce normalzinho, bem normal. E se você pegar uma planta normal e aplicar GA, às vezes tem diferença. Nesse caso aqui não teve. Tá? Eu não vou explicar isso aqui agora, por causa do tempo, mas é um fenômeno bem interessante vocês pensarem que a planta normal, nesse caso, quando aplicou a gibberelina, cresceu do mesmo jeito. Lembrem que para entender crescimento de planta, é necessário que vocês entendam que uma vez que uma célula alongou, não cresce mais, ponto. Não cresce mais, ponto. Então, olha só, essa planta anã, as células já se desenvolveram. Se você aplicar gibberelina nela, ela vai continuar assim, ok? Essa planta aqui cresceu porque a gibberelina foi aplicada ou durante ou um pouco antes do alongamento celular. E daí ela pode aproveitar. Não esqueçam disso. Além do alongamento celular, uma função muito importante de gibberelina é a germinação. Gibberelina é o hormônio da germinação de sementes. Todos os processos ligados à germinação de sementes são estimulados por gibberelina. Tá? Por exemplo, aqui, ó, algumas sementes do lado de cá com gibberelina e sem gibberelina. Gibberelina sempre vai tentar aumentar a taxa de germinação. Sempre vai acelerar, estimula, né? Mesmo que a planta interprete que o ambiente não está adequado para germinar, se ela receber gibberelina, ela vai ter mais vontade, digamos assim, de germinar. Tá? Então, sempre a aplicação de gibberelina tem um estímulo, desde que a concentração não seja excessiva. Outras funções também associadas à gibberelina são a quebra das reservas. Uma semente possui reservas, material armazenado, que vai ser utilizado quando a planta germinar, porque o crescimento inicial da plantinha depende dessas reservas. Ela ainda não faz fotossíntese. Muitas vezes, ela está centímetros abaixo da superfície do solo. Nem luz tem para fazer fotossíntese. Então, toda a energia e toda a matéria necessária para produzir raízes, caule, folha,
vem das reservas? Ora, como a gibberellina é associada ao fenômeno da germinação, então ela também estimula a quebra das reservas, né? E com isso, então, fornece mais nutrientes para o crescimento do embrião, o que também acelera o processo de crescimento logo depois da protrusão da radícula, né? É, a gibberellina, assim como os outros hormônios, é apenas uma substância sinalizadora, tá? E no caso de sementes, por exemplo, em locais em que as reservas da semente ficam fora do embrião, nesses tipos de semente que a reserva fica fora do embrião, como por exemplo milho, trigo, arroz, em que a reserva é no endosperma, é, para que o endosperma possa ser quebrado para retirar os nutrientes, tem que haver um sinal que vem lá do embrião. Então, assim que a planta germina, ou seja, assim que aquele embrião retoma o crescimento dele, que vai produzir inicialmente a raiz, ocorre um aumento da produção interna de gibberelinas. Olha, gibberelina é necessário para que ocorra a germinação. Então, o embrião só vai germinar se tiver gibberelina. Mas logo que ocorre a protrusão da radícula, esse embrião aumenta essa produção de gibberelina, exatamente porque começa a necessitar das reservas de sementes. Então, estimula essa quebra das reservas. Esse aqui é um resuminho, eu não vou detalhar muito, ele está bem explicado aqui no texto, né? Mas que mostra que um cereal com endosperma, pode ser milho, pode ser trigo, pode ser arroz. Então, germinado, porque já tem raiz e caule crescendo. E como a produção de gibberelinas vai afetar as camadas, né? Por exemplo, uma camada muito interessante que ocorre em sementes de cereais, que é a aleurona, que a gente não vai detalhar aqui nesse curso, porque nós não vamos falar sobre fisiologia de sementes, para fazer a quebra das reservas que fica no endosperma para nutrir o embrião em crescimento. Então tem um ciclo bem interessante aqui. Outra função é que a gibberelina, como ela promove o alongamento dos entrenós, ela também é usada em alguns tipos de culturas para aumentar o alongamento nos entrenós. E também produz um efeito em frutos que ocorre um certo estímulo de alongamento celular, mesmo em frutos, e produzem frutos um pouquinho maiores. Esse aumento, então, desses, desses pedúnculos, né, dos frutos, melhora a ventilação no cacho. Tanto ele fica com uma aparência de ser maior, mas melhora também a ventilação, diminui problemas de doenças e também facilita o acesso de substâncias pulverizadas, como, por exemplo, inseticidas, fungicidas, enfim. Em termos de uso agrícola, houve uma época que a gente achava gibberelina comercial, né? Hoje eu não sei se a gente encontra. Eu não tenho mais conseguido encontrar já faz um tempo, né? E é usado é, também como um efeito protetivo de folhas, apesar que eu pessoalmente conheço muito pouco sobre isso, mas parece que aumenta esse tempo de armazenamento, com um forte estímulo para a germinação de sementes. Então, em estudos de sementes, é normal usar gibberelina para entender ou tentar acelerar o processo de germinação. E no caso das uvas sem semente, os bagos de uva ficam um pouco maiores, né? E é claro, aquele alongamento dos entrenós. Outro uso importante de gibberelinas é como inibidores de síntese, ou melhor, outro uso agrícola importante é o dos inibidores de síntese, que são substâncias que afetam aquela rota complexa de síntese que eu mostrei para vocês. Então, existe uma série de substâncias
que são usadas principalmente na indústria de floricultura para inibir a síntese de giberelina. Também tem um outro efeito bem interessante, é que o inibidor de síntese de giberelina afeta o florescimento de manga. A gente consegue comer manga hoje em qualquer época do ano, porque a aplicação de um inibidor de síntese de giberelina causa o florescimento em mangas, o que levou a um postulado que as giberelinas estão de alguma forma envolvidas na inibição do florescimento em mangas. Aqui tem algumas moléculas e alguns exemplos. Não é interessante, eu acho que a mais usada que eu conheço é o paclobutrazol, que é muito usado para mangueira, né, para induzir o florescimento. E acho que além do paclobutrazol, né, que é o mais comum, todos os outros são usados com diferentes níveis de sucesso. Depende muito da espécie. Olha só, aqui, por exemplo, vocês vejam essas plantas aqui, são plantas de floricultura, plantas produzidas para flores. Nesse caso, né, a gente não vê aqui entre nós, mas a gente repara que quando não coloca giberelina, ou melhor, quando usa inibidor de síntese de giberelina, tem uma planta mais compacta. Aqui e aqui. Tá? Nesse caso aqui, ó, é o Benign, né, que é uma daquelas da lista que eu passei no slide anterior. E aqui embaixo o uniconazole, que esse aqui é uma antigiberelina poderosa, porque atua bem no começo do processo de síntese. Então vejam que em ambos os casos a gente tem de redução de tamanho das plantas. E às vezes, como aqui, por exemplo, é uma mistura de substâncias antigiberelina.